Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, as principais notícias do dia, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui. Nesse vídeo vamos falar sobre um atacante chileno, considerado uma joia aí do futebol chileno, que estaria em negociações com o Vasco da Gama. Seria aí a primeira negociação aberta, né, do Vasco para essa próxima janela de transferências. A gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar também sobre Léo Jardim, a novela da renovação de contrato do Léo Jardim, porque o Vasco entende de uma forma, Léo Jardim entende de outra e a situação tá ficando ali complicada. Enfim, depois da vinheta a gente vai conversar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama, e se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, beleza? O link tá aqui na descrição desse vídeo, tem também as informações aparecendo na sua tela. Se você tá precisando adiantar aquele saque, né, lá, a Mais Ágil faz esse serviço para você, beleza? Mais Ágil parceira aqui do canal Machão da Gama, e a Mais Ágil sempre faz sorteios lá para os seus clientes, enfim, é uma empresa também que está sempre tentando deixar o cliente em primeiro lugar e satisfeito. O link para entrar em contato está aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus amigos, ficaremos aí um mês, né, sem Vasco da Gama. A última impressão foi muito boa, né, uma vitória muito boa contra o São Paulo no Morumbi por 3-1, com o Vasco jogando muito bem. Chamou mais atenção foi exatamente isso, né? O Vasco jogando muito bem. Porque geralmente fora de casa o Vasco não consegue fazer boas atuações, enfim. O torcedor já vai para jogo fora de casa sabendo que a coisa vai ser complicada. Mas nesse jogo contra o São Paulo, o Vasco se impôs, fez 3-1 e poderia ter feito mais, né? Só no primeiro tempo poderia ter sido ali uns 3-4-0, já que o Vasco dominou a partida, vou dizer, do minuto 10 até o jogo acabar. Uma partida realmente muito boa do Gigante da Colina. Mas agora ficaremos aí um mês, né, sem Vasco da Gama. A última impressão, como eu disse, foi muito boa. Hoje começa, né, o Mundial de Clubes. Teremos a partida entre Al-Ahly e Al-Ahly Cairo, né, e Inter de Miami, enfim, abrindo aí o Mundial de Clubes. E nesse período aí de pausa, o Vasco vai ficar sem jogos, né? Os jogadores receberão ali 15 dias de férias, até porque o campeonato esse ano vai até o dia 21 de dezembro, né? Então, os jogadores terão menos tempos de férias ali em dezembro e janeiro. Por conta disso, terão essas férias no meio do ano e depois retornam ali para os treinamentos com o Fernando Diniz. E aí já dá aquela ansiedade, né? Como o Vasco vai voltar depois de mais 15 dias aí de trabalho intensivo com o Fernando Diniz. Porque contra o São Paulo, o Vasco ficou um tempo aí sem jogar e voltou muito bem. E acho que esse tempo, né, sem jogar, esse período para poder treinar, faz muita diferença a favor do Vasco, né? Quando o Vasco tem que jogar 3 vezes por semana, como vinha acontecendo, isso acaba desgastando muito, e o Vasco tem um elenco curto, né? O Vasco tem um elenco muito curto, então sente muito. Jogadores acumulando cansaço acabam sentindo muito, já que o Vasco não tem boas opções na reserva. Aí você, tem que tirar um titular e botar um reserva, o nível já cai bastante, né? O Vasco sente muito esse tipo de situação. Então, assim, pro Vasco esse período sem jogos vai ser muito bom. Mas depois, quando voltar, também já vai ter Copa do Brasil, já vai ter Copa Sul-Americana, já vai ser um jogo atrás do outro de novo, né? Enfim, vamos ver como o Vasco se comporta nesse período. E falando sobre elenco, a informação é que o Vasco já começa aí a se movimentar, né, em algumas negociações para poder reforçar o elenco
nessa próxima janela de transferências. A informação do momento é sobre o atacante chileno Lucas Cepeda, uma joia chilena de 22 anos de idade, que é formado nas categorias de base do Santiago Wanderers e atualmente está no Colo-Colo do Chile. Em 2023, ele se destacou na Primeira B, ajudando o Wanderers a tentar o acesso. E em fevereiro de 2024, ele foi contratado pelo Colo-Colo. Na sua primeira temporada com a equipe do Colo-Colo, que é um dos maiores do Chile, ele marcou gols decisivos na Libertadores, incluindo o gol de empate contra o Cerro Porteño, que foi fundamental, né, para a equipe do Colo-Colo ir avançando na competição. É um jogador que já faz parte da seleção chilena, né, estreou na seleção chilena em outubro de 2024 e marcou 2 gols em novembro de 2024, na vitória de 4-2 contra a Venezuela. Ele foi eleito também o melhor jogador sub-21 da primeira divisão do campeonato chileno. O Vasco tem interesse na contratação desse jogador. O Cruz Maltino já teria feito ali um contato inicial com o staff de Cepeda, mas além do Vasco, o jogador também recebeu sondagens de clubes da Argentina e clubes de segundo escalão da Europa. A negociação está sendo intermediada aí por um agente, né, com um feedback positivo inicial da direção do Vasco da Gama, de acordo com informações que surgiram ontem. Enfim, o perfil do jogador ali com velocidade, mobilidade pelas pontas, é exatamente o que o Vasco está buscando aí no ataque. E o perfil do Lucas Cepeda, 22 anos, tem até um potencial de revenda lá na frente, agrada aí ao Vasco da Gama. Vamos ver se essa negociação avança ou não, mas existe o interesse do Vasco nesse jogador chileno, segundo a imprensa. Agora vamos atualizar aqui a novela Léo Jardim, né? A novela Léo Jardim, que ganhou mais um capítulo. O contrato do jogador vai até dezembro de 2025 e inclui um gatilho ali de 60% dos jogos em 2025, se ele atuar, com renovação automática, né, até dezembro de 2026, com aumento salarial e aumento da multa rescisória. Léo Jardim já acumula mais de 80% dos jogos, né, neste ano. Então, com toda certeza, ele vai bater essa meta. As negociações para renovação continuam, né? Em dezembro de 2024, o Vasco ofereceu uma expansão até 2028, a proposta que foi rejeitada, né, pelo goleiro, e recentemente o Vasco continuou fazendo propostas e recentemente ele recusou a 4ª proposta enviada pelo clube, com um salário próximo ali de R$1 milhão por mês. A situação está complicando nessa negociação com o Léo Jardim. E tem 2 versões, né, em relação a essa situação do contrato, né? O staff do Léo Jardim argumenta que a assinatura de um pré-contrato por outra equipe anularia a cláusula de renovação automática. E estão usando isso como um trunfo para barganhar mais, né, numa possível renovação do jogador e também, quem sabe, até para uma saída no meio da temporada, uma venda ou algo assim. O Vasco enxerga essa cláusula de outra forma, né? O Vasco enxerga realmente como renovação automática. Mas o ponto principal é que a renovação de Léo Jardim virou uma novela e não está pegando bem para o jogador, né? Acho que o torcedor está até perdendo a paciência com o Léo Jardim. A gente sabe que a gente tem todas as críticas ao Vasco, mas o Vasco ofereceu muita coisa para o Léo Jardim já e ele, enfim, acho que se ele não quer ficar, ele tem o direito de não ficar. Ele poderia, então, responder dizendo: olha, minha intenção é sair, vamos procurar uma negociação que seja boa para o Vasco, que seja boa para mim, que seja boa para os empresários. Eu acho que é mais honesto. Se não quer ficar, ninguém é obrigado a ficar onde não quer, mas jogar com honestidade sempre, né? Porque tá ficando uma novela chata. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!